Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, os servidores deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, aos telespectadores que nos acompanhem pela TV Câmara. Declaro aberta a 38ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Richard para fazer a leitura do versículo bíblico. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. João 13:16. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador Richard. Pequeno expediente. Artigo 121, 125 do Regimento Interno. A presidência convida a vereadora Ana Rita, secretária Dot, nesse momento, para que faça a leitura das correspondências recebidas. Pois não, senhor presidente. Boa tarde a todos. Temos aqui um formulário de justificativa de ausência do vereador, que encaminhado pelo vereador Rodrigo Facchini, justificando sua ausência no período de 13/5/2019 a 15/5/2019, por estar em serviço à vereança, conforme relatado no memorando 27/2019, em anexo. Temos o ofício 0821/2019 da CVJ, que encaminha os balanços mensais, assinado pelo presidente Cláudio Aragão. Projeto de Lei Ordinária número 101/2019, que dispõe sobre a Semana do Músico no município de Joinville e dá outras providências. Ele vem assinado pelo vereador Wilson Paraíba em 8 de maio de 2019. Projeto de Lei Ordinária número 103 de 2019, que institui a Semana Municipal de Segurança nas Escolas no âmbito do município de Joinville. O projeto vem assinado pelo vereador Natanael Jordão. Foram lidas as correspondências, senhor presidente. O Carlos vai me deixar louco. Olha, eles não deixam a gente respirar. Tá louco. Ainda agora, já com o quórum mínimo necessário, pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Declara aprovada a ata da 37ª sessão ordinária, realizada em 8 de maio de 2019. Se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno, está aprovada a ata anterior. A presidência transforma a presente sessão ordinária em comissão geral, conforme previsto no artigo 140 do inciso 2º do Regimento Interno. As autoridades convidadas, a presidência comunica
as senhoras e os senhores vereadores que, em conformidade com o requerimento número 104, de 1º de abril de 2019, de autoria do vereador Odir Nunes, do PSDB, aprovado em sessão ordinária dia 10 de abril de 2019, convidando os deputados federais Rodrigo Coelho, do PSB, Darcy de Matos, do PSD, Coronel Armando, do PSL, a fim de tratarmos as propostas das emendas Constituição número 6 de 2019, que modifica o sistema de previdência social. A presidência convida para compor a mesa da diretora dos trabalhos os deputados federais Rodrigo Coelho, do PSB, Darcy de Matos, do PSD. Convido os deputados, Coronel Armando não chegou ainda. Mas também está convidado o Coronel Armando, mas não chegou em tempo ainda. Ô, Maurício. Queremos cumprimentar também a presença de vários convidados no plenário na tarde de hoje, registrando a presença do nosso presidente do Impreville, o jovem está visitando a Câmara de Vereadores do Pará, né, visitando aqui a nossa casa, os senhores assessores, os deputados, colegas deputados e os nossos assessores da casa também, os nossos parlamentares, os convidados, coordenadores de subprefeitura, o nosso sempre vereador João Rinaldi, obrigado pela presença também. Enfim, todos se sintam bem à vontade na Casa Legislativa na tarde de hoje. Nosso muito boa noite a todos. Presidência cede a palavra, então, ao vereador Odir Nunes para justificar o convite aos representantes de Joinville e região na Câmara Federal pelo tempo de até 3 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, telespectadores da TV Câmara, funcionários desta Casa de Leis. Fico feliz de ver aqui 2 jovens, da qual eu tive a oportunidade de fazer parte com vocês desta casa e que hoje nos representam em Brasília. Senhor presidente, o nosso requerimento, quero agradecer a todos os vereadores que assim aprovaram, é porque nós estamos vivendo um momento em que há necessidade de, em primeiro lugar, a consciência de que país nós queremos ter. Que país eu quero deixar para as futuras gerações? E nada mais justo, como nós temos 3 deputados federais, meu caro sempre vereador João Rinaldi, nada mais justo do que vir aqui na cidade Polo, aonde temos uma massa grande de trabalhadores, para falar sobre a previdência social. Até porque eu sei que vocês têm posicionamento e as pessoas devem ter posicionamento. Não muitos deputados, quando chegam em Brasília e governadores dizem que vão votar, chegam nas suas bases, não é isso. Esses são aquelas pessoas, senhores deputados, desculpa eu me expressar dessa forma, mas infelizmente nós temos pessoas que nesse campo, e principalmente lá em Brasília, que durante o dia desfilam de virgens donzelas
e à noite se transformam em verdadeiras mariposas. Então, nós vamos aqui discutir, e aqui é a cidade industrial de trabalhadores, e que vocês terão a oportunidade de transformar este país, porque vocês representam o sonho de milhões e milhões de brasileiros. Portanto, quero mais uma vez, senhor presidente, agradecer a todos os por terem aprovado o nosso requerimento, e vamos fazer um debate. Até porque 59% da população brasileira está a favor da reforma previdenciária. Os que estão contra aí são alguns apaziguados, que recebem fortunas, mas o projeto, eu tenho me debruçado sobre ele, que traz uma maior carga para quem paga mais, quem ganha mais e quem paga menos. E aí é claro que vamos deixar vocês que têm o poder do voto. Obrigado pela presença e sintam-se em casa, porque esta aqui foi a primeira casa política de vocês. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Aldir, proponente do requerimento. Nós vamos proceder da seguinte forma. A gente vai ceder 15 minutos para cada deputado federal, achamos que 10 é muito pouco. Então, 15 minutos, que o assunto é de uma grande importância para a nação. E a casa, desde já, quer agradecer, nosso colega vereador, agora deputado, né? Uma alegria para nós, os vereadores falam aqui também. E o Darcy de Matos, essa pessoa que nós já conhecemos também, amigo de todos os vereadores aqui, com certeza também. Então, e depois, em seguida, para a gente fazer algum questionamento, algumas perguntas, a gente abre para cada parlamentar por um tempo de 3 minutos, e os deputados ficam ali numa questão de repente, 3 perguntas, 4 para responder, mais ou menos, conforme o nosso tempo aqui também, o tempo ordinário da sessão. Então, convido o deputado federal Darcy de Matos por um tempo de até 15 minutos. Desejo com alegria e com muito respeito saudar a todos os senhores, as senhoras, na pessoa do eminente presidente da Câmara de Vereadores da maior cidade do Estado, Cláudio Aragão, demais vereadores, vereadoras, prazer estar aqui nessa casa. Meu amigo, agora de Câmara Federal, deputado Rodrigo Coelho, que chega lá como novato, mas que tem tido um desempenho, Rodrigo, quero dizer isso de público, como se fosse um veterano, participando, debatendo, discursando e ajudando Santa Catarina e o Brasil. Eu quero saudar aqui o Sérgio, do Ipreville, né? Que bom que está aqui, Sérgio. Nós trocamos figurinhas hoje à tarde, porque nós vamos falar da reforma, do impacto no setor privado, mas vamos falar, né, Rodrigo, do impacto no setor público, nos funcionários da Câmara, da Prefeitura, do Ipreville, que é de fundamental importância. Eu inicio, senhor presidente, afirmando que o conceito da reforma, o conceito da Previdência, é o conceito da solidariedade. Jaime, quem ganha mais, subsidia quem ganha menos. E o objetivo da Previdência é alojar, acolher os velhinhos, os idosos, a vovozinha, Ceará, ou a mamãezinha. Quem se aposenta com 47, 48 anos é o vovozinho, é idoso, é velhinho. Fica a reflexão. Nós estamos na contramão do objetivo principal da Previdência. Onde é que surgiu a Previdência, Cláudio Aragão? De onde? Eu fui dar uma olhada. Bismarck, o presidente da Prússia, no século XVIII, foi lá que ele constituiu uma pequena previdência para uma excepcionalidade para os velhinhos de 70 anos. E pasme os senhores, Rodrigo, a idade média
Na Prússia, naquela época, era 45 anos de expectativa de vida, e ele criou para 70. Nós no Brasil hoje, a expectativa de vida em Santa Catarina é 80 anos, e nós temos servidores públicos se aposentando com 47 ou 48. Isso não poderia dar certo nunca. O conceito foi outro. Quero também dizer, Rodrigo, que se eu e o Rodrigo pensarmos na próxima eleição, nós não votamos a Previdência. Mas se nós pensarmos, e estamos pensando, nas futuras gerações, nós vamos aprovar a Previdência. Porque não tem, Richard, outra saída. Ou nós aprovamos a Previdência, damos um passo fundamental para que o Brasil possa retomar o seu crescimento, ou o Brasil vai definitivamente para o buraco. Nenhum governo vai tocar o Brasil com déficit de 300 bilhões de reais. Contra fatos, contra números, não argumentos. Esse é o déficit. Quero também poder dizer aqui a vocês que na América Latina só tem 2 países que não têm idade mínima: Brasil e Equador. Então tem alguma coisa errada aí. Por que praticamente todos têm idade mínima e nós não temos? A idade mínima é de fundamental importância para a sobrevivência do país e da Previdência. O Brasil está, deputado Rodrigo, numa situação catastrófica. Pessoas morrendo na fila do SUS, 13 milhões de desempregados, uma sociedade, Richard, extremamente violenta. Estamos desacreditados diante da comunidade econômica internacional. Enfim, uma situação catastrófica. De quem que é a culpa? De todos nós. Porque o centro esteve no poder através do Fernando Henrique, a direita, com o Sarney, com o Itamar, com outros, estiveram no poder, e a esquerda, felizmente, também esteve no poder. Os trabalhadores estiveram no poder, e nós, presidente Aragão, não fizemos o dever de casa. Temos que fazer uma meia-culpa, nós, todos nós, porque o Brasil vai mal. Então a culpa é de todos nós, mas temos que esquecer o passado e olharmos e projetarmos o futuro do nosso país. Quero dar aqui alguns dados para vocês refletirem. O orçamento da União é 3 trilhões 481 milhões. Nós estamos gastando com a Previdência, Luiz, 750 bilhões por ano. Isso dá quase 1/4 do orçamento vai para aposentados. Nós estamos investindo na saúde do Brasil por ano 110 bilhões. Em investimentos, 35 bilhões. Na educação infantil, nas crianças, 50 bilhões. Isso vai dar 200 bilhões. 200 bilhões vai para a criança, para investimento e para a saúde. E 750 vai para aposentados. Muito bem. Então o pobre já está pagando um preço duro, porque o filho do pobre não tem a escola adequada, porque se não temos infraestrutura no estado e no Brasil, é porque o dinheiro está indo somente para a Previdência. Se está morrendo na fila do SUS, o pobre está pagando o preço, porque o dinheiro está indo praticamente todo para a Previdência do Brasil. E agora um outro dado estarrecedor. Nós temos no Brasil, presidente Aragão, 13 milhões de desempregados. Nós temos 4,7 milhões de desalentados. Fábio, o que são desalentados? É o cara que já desistiu, não procura mais emprego, está por aí, sabe, desesperado, desalentado, desanimado, danado da vida. E nós temos 44 milhões de crianças. Então, entre desalentados, desempregados e crianças, dá 62 milhões de pessoas. E esse público, quem é que está se preocupando com eles? Nós estamos nos preocupando e debatendo e atendendo 30 milhões de pessoas que são os aposentados do Brasil, dia. E as crianças, e os desempregados,
E os desalentados estão todos desamparados. Isso é um absurdo, isso não é justo com aqueles que mais precisam. Então, quando a gente diz que a reforma da Previdência, Mauricinho, ela vem proteger o pequeno e vem pegar os privilégios, eu estou dando um dado. Ela vem proteger a criança, o desempregado, o coitado, o desalentado, e vai pegar os privilégios, principalmente no serviço público. E quando falo serviço público, Matei, não estou falando da professora que ganha R$4.000, não, Matei, ou 5, ou a enfermeira, ou o motorista. Estou falando do cara que ganha 15, 20, nas câmaras, no governo do estado, na prefeitura, que se aposenta integral, ou na prefeitura de Balneário Camboriú, que tem um motorista que ganha R$20.000, ou aquele cara que se aposentou na fazenda do estado com R$68.000, aí que reside o grande problema do Brasil, os marajás. Muito bem, eu quero dar outro dado. Hoje no Brasil, os aposentados do INSS, as mulheres já se aposentam com a idade mínima de 61 anos e meio, e os homens já se aposentam com 65 anos, os pobres, os pequenos. Quem se aposenta mais cedo são aquelas pessoas que ganham mais. Quero também dizer que tem 50 milhões de pessoas no Brasil que não recolhem, e quando eles chegarem a 65 anos, se eles estiverem numa condição de miserabilidade, eles vão receber o benefício do governo. Mais um dado assustador: tem 7 estados no Brasil, Sérgio, que estão em situação de calamidade pública fiscal: Rio, Minas, Rio Grande, e outros a caminho. E lá nesses estados, nem o dinheiro do Fundeb eles estão pagando. Lá o pobre não está tendo nenhum tipo de investimento, o dinheiro está indo todo para bancar a Previdência. Por que a reforma é fundamental num outro aspecto? O Distrito Federal fez uma projeção, e em 10 anos com a reforma ele vai economizar 12 bilhões de reais. Não tem o dado de Santa Catarina, Rodrigo, mas também vai ter economia grande em Santa Catarina. E a Prefeitura de Joinville também vai ter economia. O governo vai economizar, prefeituras vão economizar, os estados vão economizar e o Brasil vai economizar. Eu quero dizer a vocês que o projeto é bom, porque protege o pequeno. O trabalhador do INSS que recolhe 8, Odir, ele vai passar a recolher 7,5. Agora, o que ganha 15, 20, 25, 30, 39, esse vai para uma alíquota de até 22, nada mais justo. Ganha mais, paga mais. Esse é o espírito de solidariedade da Previdência, e vamos na linha do imposto de renda. A reforma define a isonomia, uma paridade, uma igualdade entre o servidor público e o servidor privado. Isso é fundamental. Por quê? Porque derruba o teto para os servidores públicos. Você pode até se aposentar acima do teto, desde que você contribua do bolso. Isso já fizemos em Santa Catarina, outros estados já fizeram, alguns municípios já fizeram, mas Joinville não fez ainda. E os prefeitos não vão fazer, ninguém vai fazer, porque é muito dura a reforma. E o prefeito e a Câmara estão muito próximos do eleitor e do povo, e aí a pressão é muito grande. Agora, nós lá em Brasília vamos fazer pensando no futuro. Quero também dizer a vocês, a pensão, porque a pensão, a viúva, a pensão ela é escalonada. Para o casal que ganha um salário mínimo, se o marido morrer, ela passa a receber 80%. Agora, para o indivíduo que ganha 39, ele passa a receber um terço do salário da pensão. Nada mais justo, ganha mais, desconta mais, ganha menos, desconta menos. Esse é o espírito da reforma. Eu quero dar aqui um dado. A média do salário do INSS, Rodrigo, é 1.418, do pobre, do pequeno. A média do executivo é 8.000. A média do judiciário, Maurício, é 16. A média do legislativo é 26. Tem coisa errada. E o dinheiro acabou.
Nós estamos, Pelé, entrando numa crise absurda. Santa Catarina, Joinville ainda está andando, mas nós não somos a realidade do Brasil. Sobe para o outro lado do Brasil. E aí eu quero também dizer que a reforma, nós temos que fazer a reforma e vamos promover alguns reajustes, né, Rodrigo, na reforma. Por exemplo, nós vamos, Adilson, tirar, Maurício, vocês são ligados aos agricultores, ou Odir, tirar os agricultores da reforma. Pode anunciar aí. Ou seja, hoje se aposenta com 55 e 60, homem e mulher, e comprova tempo de atividade. A PEC levava para 60 mulher e R$600 de contribuição. Esqueçam isso. Ninguém vai votar contra agricultor, porque o peso do cabo da enxada aos 10 anos, Fabinho, eu sei que tu não pegou, porque tu trabalhava no açougue, mas, uma brincadeirinha, mas é duro e nós vamos tirar o agricultor. Lá no Ceará, né, Paraíba, lá na Paraíba, lá a vida é mais dura. O BPC, benefício de prestação continuada, que é um absurdo, que mexe com o idoso e com o deficiente, nós vamos manter. Ninguém vai votar contra o deficiente, Tânia, e contra o idoso, ninguém é louco. Aliás, o BPC para o deficiente, Matei, é uma vergonha. Sabe quem é? Qual a família que recebe uma pensão, um benefício para o deficiente? Aquela família que tem 1/4 do salário mínimo, a renda per capita da família. Isso não existe. Então ninguém vai mexer no BPC do idoso e do deficiente, fica como está. E aí nós vamos ainda discutir uma transição, Matei, você que é da área da educação, uma transição buscando um equilíbrio para o professor e para o policial, mas o policial não pode se aposentar com 45, 46, 47 e 48 anos, não dá, tem que ser com 55. Nós temos exemplos em todo o canto de policiais que se aposentam muito cedo e eles não querem ir para a reserva. O Jofrei me disse, não pediu segredo, daqui 1 ano e meio, 2 anos ele pode ir para a reserva, ele não quer, ele quer trabalhar. O Estado investiu muito nele para mandar ele para casa, está errado, quer ficar atuando. Quero fazer agora aqui a parte final. A reforma vai salvar o município de Joinville, vai salvar o Ipreville, Sérgio, porque o Ipreville hoje tem muito dinheiro, hoje 4 contribui para 1, 4 Jordão, tá certo? O déficit atuarial do Ipreville, onde você projeta receita e despesa para 20 anos, chega na casa dos 700 milhões, Aragão, isso é uma bomba relógio, isso vai explodir ali adiante, e aí o prefeito vai ter que buscar dinheiro da fonte 100, a reforma ataca o déficit atuarial e em 20 anos zera. Por que zera, Maurício? Porque ela vai definir para a prefeitura de Joinville o teto, ninguém mais vai se aposentar acima de 5.600, por quê? Porque ela ataca a idade mínima hoje é 60 anos, né? Vai para 65, ou seja, vai deixar o servidor um pouquinho mais, vai ter uma transição para quem está ali, faltando 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, vai ter uma transição, mas alonga um pouco mais. E por quê? A reforma pega na alíquota, ou seja, Gerardi, a alíquota hoje é 11, imediatamente a alíquota vai para 14, imediatamente, como é no governo do estado, para garantir que no futuro, quando a vovozinha, quando o servidor, Gerardo, você que é servidor, for lá no caixa com 70 anos, tenha dinheiro, senão não vai ter dinheiro. Então, o Ipreville, os fundos de previdência, a saída para evitar o colapso daqui 15, 20 anos, é a reforma da Previdência que vai pegar o setor público definitivamente. Então, isso é fato. Eu conversei com o Uda agora há pouco por telefone, explicando para ele, como um homem bem informado já sabia, é a redenção dos fundos de previdência de Joinville e dos demais municípios do Brasil. Quero, portanto, encerrar as minhas palavras, agradecendo essa oportunidade e pedindo apoio, Aragão, ao prefeito, a você, nós precisamos defender a reforma. O setor produtivo, porque a esquerda que dirigiu, me desculpe se tem alguém da esquerda aqui,
que dirigiu o país 13 anos, esse governo está 4 meses. A esquerda não taxou as grandes fortunas que fala tanto hoje, não cobrou os devedores, até a embaixada americana deve para a Previdência, e muitos partidos políticos devem para a Previdência, é só puxar no computador para verificar. Então, nós precisamos dar um voto de confiança para a Câmara Federal, para o Senado e para o novo governo, para que façamos a reforma, para que o Brasil possa voltar a respirar, possa voltar a crescer e possa oferecer qualidade de vida, emprego a toda a população brasileira. Obrigado, um grande abraço, conto com vocês. Obrigado. Obrigado, vereador, deputado Darcy de Matos, que já foi presidente dessa casa, também vereador também, né? Assim como presidente dessa casa. Convidamos agora o nosso colega que deixou o posto há pouco tempo, colega vereador, e agora o nosso deputado federal, Rodrigo Coelho, pelo um tempo de inicialmente 15 minutos, mas pode chegar até 20. Fique à vontade, deputado. Presidente Aragão, em seu nome, saudar, cumprimentar todos os colegas vereadores. É uma alegria, uma emoção voltar a essa casa, onde fiz grandes amigos e onde eu tenho um carinho muito grande. Saudar os servidores aqui dessa casa, presentes. Em nome do Elinho, saúdo a todos. Saudar quem está aqui nos assistindo e presentes. Em nome da mãe Jacila, cumprimentar os presentes aqui no plenário. Agradecer ao vereador Odir pela iniciativa de propor essa discussão, que é de extrema importância, não só para Joinville, para o Estado, mas para o Brasil. E saudar meu colega deputado, vem fazendo um excelente trabalho na Câmara, o deputado Darcy de Matos, cuja competência já sabíamos aqui como vereador, como deputado estadual e agora como deputado federal. Reforma da Previdência é um assunto que, vez ou outra, em especial a cada 5, 10 anos, é assunto que é discutido em qualquer país do mundo, por 2 motivos bem simples. As pessoas estão vivendo cada vez mais e estão tendo menos filhos, as pessoas têm menos pessoas contribuindo. Que na regra geral dos países, como é que funciona a Previdência? Quem está trabalhando paga para quem está aposentado, é o chamado princípio da solidariedade, princípio da repartição. Então, há muito menos pessoas hoje trabalhando para quem está aposentado. E esta reforma, ela muda completamente o que a gente entende como previdência no Brasil. Que ela acaba com o regime de repartição, e aí é grande discussão nessa reforma, por isso que os itens aqui levantados pelo deputado Darcy são de extrema importância, para que o governo dê o start, ou não, do chamado regime de capitalização, que é o quê? Um regime de poupança individual, como se fosse um fundo de garantia, só que com os reajustes corretos, não do fundo de garantia, que é bem abaixo da inflação, e que a pessoa tenha uma poupança individual, e aí o que ela contribua seja para um caixa único individual dela. Por isso o governo quer, com essa reforma, uma economia que hoje passa dá 1,24 trilhões de reais, para ela ter bala na agulha, para ela ter caixa, para implantar essa capitalização. Por quê? Se de uma hora para outra, as pessoas que estão trabalhando, e nós aqui vereadores, nós pagamos o INSS, se nós de uma hora para outra começarmos a pagar um regime de capitalização para o nosso caixa individual, os atuais aposentados, que ficarão mais 30, 35 anos aposentados, receberão da onde? Então esse é o motivo de o governo querer ter uma economia muito grande. Rodrigo, você é a favor da reforma? Sim, deve ser reformada a Previdência. Você é a favor do atual texto da reforma? Não, tenho várias ressalvas ao atual texto da reforma. O deputado Darcy já elencou vários, alguns já são consensos, outros estão aos poucos avançando, como é o caso do professor, por exemplo. Professor Roque, com 25 anos, teria direito a uma aposentadoria. Imaginemos uma professora que trabalhou a partir dos 25 anos de idade, em geral elas começam bem antes, né? E trabalhou direto, 25 anos, que é raro também. Às vezes as pessoas perdem o emprego, volta, fica desempregada, fica doente, né?
Com 50 anos de idade, ela poderia se aposentar, a professora. 25 anos tem uma contribuição, se for regime geral. Com essa reforma, há uma exigência de uma idade mínima de 60 anos para a mulher. Ou seja, aos 50 anos, se ela fizer amanhã, se aposentaria. Com a reforma, tem que trabalhar mais 10 anos. Então, esse é um dos motivos que a gente já propôs uma emenda que trata especificamente, não só da transição do servidor público, do militar, e aqui falo militar, Forças Armadas, que estão numa proposta paralela, que não está nessa PEC, é um projeto de lei ordinário, que está parado na Câmara, mas bem como do regime geral. Porque quem tem hoje 28 anos mulher, ou 33 anos o homem, ou seja, faltam 2 anos para se aposentar, vai pagar um pedágio de 50% do tempo que falta. Vou dar um exemplo. Homem, falta 2 anos para atingir os 35 anos. 50% de pedágio é 1 ano. Então, com mais 3 anos, ele se aposentaria com essa PEC. Só que vai se exigir uma idade mínima de 61 anos para o homem, 56 para a mulher. Então, se o homem tem 32 anos, ou seja, 1 ano a menos, ele não entra nessa transição, não tem pedágio algum. Ele vai entrar na regra geral. Então, às vezes, de um caso que faltariam 1 ano a mais para se aposentar, vai faltar 13 anos de contribuição. Então, a transição, ela é uma transição um pouco dura, tanto que vários deputados propõem que a transição seja da proposta anterior do ex-presidente Temer, pois é uma transição de 21 anos, e não essa que é do máximo de 14 anos, que é uma transição menos dura, que não prejudica tanto as pessoas, que têm 50, 55 anos de idade, que tem uma grande dificuldade de colocação no mercado de trabalho. E se pegar o caso de Joinville, mas de país todo, pessoas com 55 anos hoje, às vezes têm 30 anos de contribuição, e não existe benefício proporcional a essa pessoa, ao tempo de contribuição que ela pagou. Então, se a ideia é valorizar o que ela pagou de previdência, que se haja o benefício proporcional, né, ao tempo de contribuição que ela pagou, para se evitar injustiças, como é o caso desse que eu falei, por exemplo. BPC, que é o benefício ao idoso, um salário mínimo, não tem 13º, não deixa pensão para quem, quando falece, mas existe um requisito dessa PEC, que poucos se aperceberam, que é o seguinte: a renda, e aqui está o Paulo, que foi um dos que chamou atenção na questão do BPC para pessoas com deficiência, se o imóvel em que ela vive for acima de R$98 mil, que é o Minha Casa Minha Vida, que às vezes ela herdou essa casa de alguém, né? Ou mesmo comprou do Minha Casa Minha Vida, ela não tem direito ao benefício assistencial, nem ao idoso, nem ao deficiente. E hoje um casal pode acumular, marido e mulher, pode ter direito ao benefício assistencial ao idoso. A ideia do governo é fazer a partir dos 60 anos, R$400, e a partir dos 70, fazer o salário mínimo, hoje a partir dos 65 anos de idade. A ideia nossa é que seja o salário mínimo a partir dos 60 anos, porque a Constituição diz que idoso é quem tem idade a partir dos 60 anos. Eu vou fazer escalonado para chegar a um meio termo, mas que não altere as regras de concessão, porque para esse benefício, que é pessoas carentes, recebe só quem tem até 1/4 do salário mínimo. Ou seja, se numa casa vivem 4 pessoas, uma delas só trabalha e recebe R$1.000, ou seja, R$2 acima do salário mínimo, já não tem direito ao benefício. Então é para pessoas extremamente carentes. E aí eu chamo a atenção para um dado interessante: desses mais de 1 trilhão de economia, 80%, ou seja, quase 800 bilhões, vem do regime geral. Vem do regime geral, que é nós, que pagamos o INSS, onde, bem falou o deputado Darcy, a média salarial é de R$1.400. Não dá nem o salário e meio. Então, 80% da economia proposta pelo governo vem do regime geral, onde a média salarial é de R$1.400. Ou seja, não tem privilegiado no regime geral. Dizer que uma pessoa que se aposenta pelo INSS é privilegiada com R$1.400, que é a média, não é falar com a verdade. Então, nós estamos pontuando várias questões de emenda à PEC, para que ela seja aprovada, sem dúvida, para dar um sinal ao mercado, às pessoas que estão colocando na reforma como se fosse, vamos dizer assim,
a retomada que faltava, a peça que faltava para engrenar o país ao crescimento. Mas não é a única. A reforma tributária, a reforma do Pacto Federativo, simplificar, né, está engessado hoje o país para quem quer empreender. Então, aquela MP da liberdade econômica é interessante para facilitar a vida das pessoas, mas a reforma da Previdência não é a única da engrenagem que falta para o Brasil crescer, que a partir de amanhã o Brasil voltar a crescer. Até para os municípios, para os estados, para a União, é uma proposta de longo prazo, inclusive para o Imprevile, é de longo prazo a proposta, e que vai ajudar sem dúvida, mas não é algo que vai da noite para o dia aprovada, melhorou o Brasil, vai crescer, vai voltar o PIB, o crescimento, vai gerar 10 milhões de emprego, não é bem assim. Está sendo vendida uma ideia de que é a salvação da lavoura. Então, por isso, temos que ter bastante cuidado, sob pena de prejudicar essas pessoas. E eu, deputado Darcy, fazemos parte da comissão especial e analisar caso a caso, né, ver onde há esses prejuízos maiores, que é o caso, por exemplo, do rural. O rural aumenta a idade da mulher, 5 anos, aumenta a contribuição de 15 para 20 anos, então há 5 anos a mais, e os R$600 de contribuição pela lavoura, pelo que vendeu. Propusemos uma emenda que, se a pessoa não teve condições de pagar esses R$600 de contribuição, que não é obrigação dela recolher, que quando ela, Adilson Girardi, você sabe disso, quando ela vende a produção rural, quem compra é obrigado a recolher lá a nota em produtor rural e pagar para o INSS. Então, se tem alguém que não recolhe, é quem compra a produção dela. Então, se por acaso ela não atingiu esses R$600 no ano, que ela possa, comprovando com a nota rural, ter direito, né, ao benefício que não só colaborou bastante para evitar o êxodo rural, mas em especial manteve as pessoas na lavoura, inclusive colaborando com a preservação e assim por diante. Pois todos sabemos que o trabalhador rural começa 12, 13 anos de idade e não tem condições de há 60 anos exigir que esteja na enxada com a mesma produção, não tem sábado, domingo, não tem feriado, não tem 13º, e é uma população que merece uma atenção, né, especial nessa proposta. A outra questão que é importante da reforma, e aqui quero saudar o André, que trouxe esse material, entregou aqui para a gente, sobre a auditoria pública cidadã da dívida, é que a Previdência consome hoje 12% do nosso PIB. Sem dúvida, não tem quase país que se equipara a isso. Mas tem que se fazer logo em seguida, vereador Jordão, a reforma tributária. Para se evitar esse tipo de situação aqui, que nós estamos pagando juro para bancos deixar o dinheiro guardado, juros que hoje a pessoa que quer montar o seu próprio negócio não tem acesso ao empréstimo bancário. Primeiro que tem que mostrar que vários documentos que a impossibilitam de montar o seu próprio negócio. E um dado interessante, foram criadas MEIs, microempreendedor individual, várias pessoas montaram uma MEI. Dessas MEIs, 56% delas, presidente, estão inadimplentes, não conseguem pagar os R$50 por mês, não porque elas querem, mas porque elas não conseguem pagar. Porque a última coisa que elas pensam quando tem um negócio próprio, elas pagam às vezes o INSS do funcionário, né? Paga a conta de luz, água, paga aluguel, mas não paga o INSS dela. Então, por isso que é importante a gente pontuar nessa reforma e ouvir a base, ouvir aqui as demandas dos municípios. Por exemplo, o pessoal do Sul demandou a questão dos ceramistas que trabalham lá, fazem de piso, azulejo, o pessoal da mina de carvão, que aos 15 anos se aposenta, até porque aos 40, infelizmente, já falecem. Ou quem trabalha mecânico, que tem o tempo especial, aos 25 anos, por exemplo. A PEC acaba completamente com a aposentadoria especial e com a conversão do tempo especial para comum. E não é justo. Nós não podemos igualar todos. A proposta, ela diz que todos vão receber o teto do INSS. Ok, R$ 5.800. E na questão da capitalização, o que eu acho que é o correto? Para se evitar o que aconteceu dos 30 países nos últimos 10 anos que fizeram a reforma da Previdência, 30 países, 18 já fizeram a reforma da reforma. Porque a capitalização não deu certo. O maior exemplo aqui é o Chile e a própria Suíça, em que o governo teve que subsidiar o pagamento de um valor do salário mínimo, porque o que a pessoa contribuiu de capitalização para ela, não deu conta de ela atingir um capital para receber um valor proporcional ao que ela pagou a vida toda.
Então, para se evitar isso, o que eu proponho na capitalização? Que seja só acima do teto da Previdência. E não seja para todos. O brasileiro não tem a cultura de poupar, de fazer poupança individual. Hoje no Chile, por exemplo, mais de 80% das pessoas recebem benefício de um salário mínimo, subsidiado pelo governo. Ou seja, nós talvez estejamos hoje resolvendo um problema de caixa, de déficit, um problema fiscal do caixa do governo, mas talvez daqui a 5 anos ou 10 estaremos criando um problema ainda maior. Eu finalizo, presidente. Se for implantar a capitalização, que eu digo, é importante, é interessante, só que de 30 países que quer implantar, 18 delas já refizeram, porque o caixa acumulado deu negativo e as pessoas estão recebendo valores abaixo do salário mínimo, tendo que o governo subsidiar. Então, o medo, não só de vários parlamentares do Sul, mas do Sudeste e do Nordeste em especial, é o quê? Que vai se fortalecer muito o benefício assistencial em prejuízo do benefício pago com o INSS, com o regime geral, que é a grande parte das pessoas hoje que contribuem, né, para a Previdência. Em resumo, presidente, era isso. Então, a grande mudança da reforma são essas regras de aposentadoria. Vai acabar, então, com a chamada aposentadoria por tempo de contribuição, homem aos 35, mulher aos 30, vai acabar, não vai existir mais. Vai se exigir uma idade mínima de 65 anos para o homem, 62 para a mulher, começando a partir do ano que vem, com 61 anos para o homem e 56 para a mulher, aumentando 6 meses a cada ano, né? E vai mudar a pensão por morte, que vai ser 50%, mais 10% por dependente, então começa com 60%, né? E a invalidez, que também vai ser 60%, que eu acho injusto. A pessoa, quando vai se aposentar por invalidez, ela não escolhe ficar doente. E ela precisa ainda mais do que alguém que vai se aposentar por tempo de contribuição por idade, muitas vezes. E só vai ser 100% do valor quem se aposentar em acidente de trabalho. Então, eu defendo que a pessoa evitar que tenha 40 anos de contribuição para se aposentar por invalidez e ter direito ao 100%. Então, são algumas pegadas que a população não está, talvez, atenta hoje, devido à grande imprensa não dizer esses detalhes da reforma. Porque está sendo dito que tem que reformar, senão o Brasil quebra, né? Só que se você for imprimir a reforma, são 66 páginas. É uma reforma densa, complicada, é um assunto complexo, tem vários detalhes, que mexe desde benefício assistencial até benefícios de valores altíssimos, mas que realmente merece uma atenção cuidadosa dos deputados, para se evitar injustiça. Daqui a 1 ano, 2, a pessoa vai querer se aposentar, não vai ter direito ao benefício, ou vai receber um benefício menor. Por isso que a proposta nossa, com relação à capitalização, é que seja acima do teto, porque tem 2 artigos só nessa PEC que diz que vai ser criada a capitalização, mas é um cheque em branco, não diz como é que vai ser, criado, não tem nem a minuta da lei complementar que vai criar ela. Então é um assunto complexo, e o próprio ministro Paulo Guedes confessou, presidente, na audiência pública semana passada lá na Câmara, que se não tivesse economia de 1 trilhão, se for de 600, 700, não vai implantar a capitalização. Era isso, muito obrigado. Obrigado, deputado federal Rodrigo Coelho. E as 2 colocações foram muito boas para esclarecermos. Vamos abrir agora, por um tempo de até 3 minutos, a inscrição para os vereadores, para que a gente possa melhorar aqui o debate, tirar algumas dúvidas. Então, organizei aqui uma pergunta minha também depois. Vamos abrir para os vereadores. Primeiro vereador a perguntar, vereador Odir. Por um tempo de até 3 minutos, vereador. Poderíamos formalizar mais perguntas depois dos deputados. Acho que pode ser assim, né? 2, 3 perguntas, 2, 3 vereadores, se assim a gente desejar, né? Senhor presidente, em primeiro lugar, quero parabenizar os nossos 2 deputados pela brilhante explanação. E doutor Rodrigo, lá nos meandros que tem as pegadinhas, é lá que a gente tem que ir verificar, para que não venhamos de forma nenhuma a prejudicar os trabalhadores deste país. Mas também, senhor presidente, quero aqui
lamentar profundamente a ausência do deputado Armando. O deputado Armando, que é deputado de Joinville e que faltou com respeito com esta casa, porque nem sequer, segundo a assessoria da casa, mandou uma justificativa dizendo que não comparecia. Isso é um desleixo, isso não é verdade? É um desleixo. Quero aqui deixar a minha palavra de desagrado. Ao menos esta casa deveria ele ao menos mandar uma correspondência dizendo que os motivos pelos quais não pudesse estar aqui. Eu quero também, os dois deputados nossos colocaram com muita propriedade aqui a questão dos agricultores, até porque nós devemos evitar o êxodo rural com essa mudança, essas duas mudanças, que é a idade e também o valor do pagamento. Até porque, vereador Darcy, nós que somos da área da agricultura, nós sabemos o quanto os nossos pais sofreram e quanto hoje o trabalhador sofre, o trabalhador rural, porque ele tem dupla jornada de trabalho. Ele não tem sábado, ele não tem domingo, ele não tem feriado, ele trabalha praticamente dia e noite. Então é necessário que nós tenhamos um tratamento especial nessa questão do trabalhador rural. Mas a minha pergunta, presidente, eu vou sair um pouquinho fora. Vocês estão lá desde 1º de fevereiro, né? Fevereiro, março, abril, maio. Estão lá 3 meses e meio, né? Mas ficou muito bandido lá dentro ainda do Congresso Nacional. Ficaram muitos bandidos lá. É verdade, porque o cara, e espero que vocês não tenham esse posicionamento, senão, de querer que o COAF vai para o Ministério da Fazenda e não para o Ministério da Justiça, que são favoráveis a não o COAF não ficar no Ministério da Justiça, é porque estão em dívida com a sociedade. Porque quem não deve, não teme, fica lá na justiça. Só que lá eles têm medo ainda, mas mais umas 2 eleições, eu acho que nós vamos acabar com aqueles ladrões que acabaram com este país. A população ainda não fez o expurgo que era necessário fazer. Ficaram alguns que querem se esconder nos corredores verde e azul do Congresso Nacional. Então eu espero que os nossos deputados não votem a favor de que o COAF vai para o Ministério, volta para o Ministério da Fazenda e deve ficar lá no Ministério da Justiça. Se não, eles têm, só para finalizar, por que eles têm medo? Por que os deputados lá e os senadores têm medo que fica no Ministério da Justiça? Então era essa a minha pergunta e tenho certeza que vocês vão querer que vá para o Ministério da Justiça, porque aqui no estado de Santa Catarina nós não temos bandidos lá dentro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Odir. Com a palavra, o vereador Richard. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, público presente, funcionários desta casa e quem, eu sempre brinco aqui, continua acreditando e nos acompanha porque acredita na política. Primeiro, saudar meu amigo vereador Rodrigo Coelho, deputado Rodrigo Coelho, deputado federal Darcy de Matos. Obviamente que essa casa vai movimentar os seus eleitores e o tema da discussão em relação à reforma da Previdência. Eu quero aqui parabenizar as colocações do do deputado federal Rodrigo Coelho, desculpe a insistência, mas em dizer que Vossa Excelência está correto. Entendo que, particularmente, alguns temas têm por obrigação ser tratados de forma diferente. Tenho observado nas redes sociais, nas suas redes sociais, as suas manifestações, e nós temos que ter
cuidado também, deputado Darcy de Matos, para que nós não caiamos no que a política sempre demonstrou, uma tendência modista a um determinado momento daqueles que estão fazendo ou gerindo o país, o Estado ou os municípios. A forma com que foi apresentada a reforma da Previdência também me preocupa, até porque nas economias mais civilizadas do planeta Terra, e eu tenho falado muito sobre isso, a Polícia Militar, as polícias em regime previdenciário municipal na América do Norte se aposentam com 20 anos de atividade. E aqui o deputado Darcy de Matos falou, eu servi um segmento da segurança pública que, infelizmente, espero que os senhores possam levar isso e possam estar discutindo uma mudança nesse parâmetro da responsabilidade do Estado na segurança pública. As polícias vêm sofrendo uma diferença em relação às práticas de um único serviço, e nesse caso a Polícia Militar, com 18 níveis de função, e é isso que vem quebrando o Estado. A exemplo das coisas que foram também aqui enumeradas diversas vezes, a Assembleia Legislativa também, de uma forma talvez imediatista, trouxe para o colo da nova gestão ou da continuidade da governança alguns problemas impagáveis para o Estado. E aí o deputado Darcy falou aqui sobre o coronel, falou que ele quer. Talvez para ele seja, porque a vida inteira dele foi dentro de uma casinha com uma cadeira de couro confortável, gerindo os números da segurança pública. E está correto, tem que existir, só que nós não temos mais condições, e aí eu gostaria de ver qual é a prática que nós vamos tomar para essas reduções e para o cumprimento da Constituição Federal, no caso especificamente da segurança pública. Quem faz segurança pública é o cabo, o soldado e o sargento, que está na rua. Portanto, são 4 níveis, 5 níveis de função. Os demais cargos estão na outra esfera, que consomem 75% em espécie para exercer uma única atividade de segurança pública, que são as rondas ostensivas e preventivas. E aí nós queremos estender os policiais militares a trabalhar 40, 50. Eu fui soldado, fui cabo, fui sargento e sei o peso da responsabilidade, do vigor, da forma, da condição física de estar correndo atrás do bandido, exercendo a atividade fim da segurança pública, como agente penitenciário, como guarda municipal, como todas as outras atividades e responsabilidades do governo. Ocorre que, nesses 30 anos desse processo democrático que vivemos no país, nós formamos bolsões, e aí vem a questão que muito bem falou aqui o deputado Rodrigo Coelho com relação a essa condição. Por que nós vamos retirar também ou estender mais 65 anos aos pobres, que é um salário de R$ 1.400 em média, quando o grande problema do serviço... Entre na nossa casa aqui e verifique no portal da transparência quantos servidores recebem um salário absurdo. Mas essa condição foi dada ao longo de 30 anos, não é essa gestão que fez, nem a gestão anterior, foi uma consequência de trabalho que não observamos que nós teríamos um banco e que esse banco iria quebrar, que é o banco financeiro, que é o banco dos depósitos. Hoje nós não temos mais condição de pagá-lo, porque, por exemplo, na Polícia Militar você insere na carreira com R$ 4.000, quando vai para a reserva ganha 12, e pratica R$ 5.000 no caso dos oficiais da Polícia Militar, o tal do lei do pijama, aprovado na Assembleia Legislativa desse Estado, que não considera absolutamente nem um dia trabalhado sobre os R$ 25.000, o cara vai para a reserva com R$ 25.000. Essa conta sai dos cofres públicos. Como resolver esses problemas? O ataque, na verdade, no meu entendimento, seria justamente aonde nós estamos esvarindo recursos, e não, como falou aqui o deputado também, o deputado Darcy de Matos também fez algumas colocações, mas é importante que nós tenhamos essa condição, e aí a minha base nas discussões, deputado federal Rodrigo Coelho, deputado federal Darcy de Matos, dentro das condições para consolidar a informação ao povo, porque está sendo contado, assim como foi no passado, algumas mentiras sobre a Previdência, buscando atores cinematográficos das áreas da grande mídia nacional, e eles explicando, mas eles não usaram um dia sequer, ou vão usar um dia sequer dessa aposentadoria. Então é importante que, não por um modismo político, porque o governo que entrou com 78%, 80%, parabéns, estamos juntos, nós torcemos pelo sucesso do país, mas nós não podemos novamente credibilizar as pessoas de baixa renda, a responsabilidade da má gerência desse país durante que seja 14, 15 ou... Presidente. Obrigado, vereador Richard, por um tempo de até
Vamos tentar ficar dentro do tempo, que aí a gente consegue passar, devolver, os vereadores estão todos se inscrevendo. O vereador Roque agora, por um tempo de até 3 minutos. A gente está concedendo até mais 2, mas se puder ficar no 3... Bom, boa noite à mesa. Quero cumprimentar os deputados Rodrigo Coelho, o deputado Darcy. Parabéns por estar aqui com a gente, trazendo para essa casa esclarecimentos, trazendo notícias de Brasília, o que está acontecendo com a nossa reforma da Previdência. É óbvio, quero cumprimentar também quem nos assiste pela TV Câmara, os vereadores aqui presentes, e quem nos assiste aqui ao vivo. É óbvio que a reforma da Previdência é importante, se faz necessária, né? Basta a gente ver a situação do nosso país. Mas foi dito aqui que não é só a reforma da Previdência que vai resolver o problema do Brasil. Nós precisamos fazer outras reformas e urgente. Mas eu ouvi aqui algumas frases, né? Que nós temos que cuidar e tratar os diferentes de formas diferentes, né? Podemos colocar todo mundo numa vala comum, falou-se aqui dos mineiros, dos policiais, enfim, e eu trago aqui a questão dos professores, né? Uma área tão importante para uma nação, a educação básica, vereador Maurício Peixe. E como é que nós vamos transformar a nossa nação, gerar mais recursos, inclusive gerar mais riquezas, se nós não investirmos na educação? Se nós não investirmos no profissional da educação. Então, eu ouvi aqui que já está se tratando de forma diferente, é importante, é crucial, é uma área estratégica para a nação brasileira, cuidar dos nossos profissionais da educação, principalmente os profissionais da educação básica, que recebem uma criança, muitas vezes lá, com 4 meses de idade, e passam ali um tempo, hoje, de 25 anos trabalhando, quando consegue ficar de forma linear 25 anos, porque a maioria das vezes tem paradas, porque esses profissionais eles não conseguem dar sequência pela atividade, que é uma atividade que traz um sacrifício muito grande, no ensino fundamental, no ensino médio, na educação profissional. Nós precisamos ter um olhar diferenciado para a educação brasileira. Se nós quisermos justamente gerar riqueza para termos esse fundo, para fazermos com que o Brasil vá adiante, precisamos ter um olhar especial para esse segmento, que é o segmento da educação no Brasil, que não é o que nós estamos vendo agora. Se nós olharmos o que está acontecendo a nível nacional, nós temos que ter um cuidado especial. É importante que se volte o olhar para essa classe, para essa categoria que já sofre tanto e que precisa ter o apoio. Nos países desenvolvidos, vereadora Tânia, a educação é colocada em primeiro lugar, não só no discurso, mas na prática. Os países que deram a volta por cima, em poucas décadas, investir em educação, fizeram a diferença. Se nós não tivermos esse olhar nesta caminhada, de novo eu repito, é importante a reforma da Previdência, mas nós temos que olhar para as áreas estratégicas, e eu vejo como a área mais estratégica de uma nação, a educação e a formação do povo. Nós estamos na era do conhecimento. Se não investirmos em conhecimento, o que será de nós? Vamos perder mais uma vez o bonde da história. Mas eu gostaria de deixar aqui uma pergunta: o que está sendo feito de concreto para essas áreas importantes? E também, qual é a previsão de quando nós vamos aprovar a reforma? Porque ora é no meio do ano, ora é no final do ano, ora é aqui, ora é acolá, e cada vez que a gente vê que a reforma vai para uma comissão, dependendo do movimento do centrão,
da esquerda ou da direita, nós temos um prazo a mais ou a menos. Eu gostaria de saber qual a previsão de aprovação e de colocar em prática a reforma da Previdência. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Roque. Agora o vereador Jaime Evaristo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, Distrito Público aqui presentes, funcionários dessa Casa Legislativa, telespectador da TV Câmara, internautas, os meus cumprimentos especiais e saudação ao deputado federal Rodrigo Coelho e deputado federal Darcy de Matos, representando aí nossa cidade, nosso estado e nosso Brasil. Ouvindo vossas excelências, passando um pouco do que nós termos que estudar 60 páginas e procurar nos aprofundar, mas é competência dos deputados federais, eles que vão votar. Mas nós, vereadores, que estamos aqui no município, estamos cobrados pela população, nos deixa muito preocupados, e demais até. Uma preocupação muito grande, que o trabalhador não tem culpa do déficit da Previdência. E o presidente da República, sendo popular, ele devia olhar muito mais para o trabalhador, que quem vai sofrer é o trabalhador, que tem é intercalado e vai chegar o momento que você vai ter 70 anos para se aposentar. Isso nos preocupa muito, e a responsabilidade de vossas excelências é muito grande nesse momento, deputado Rodrigo e deputado Darcy. É muito importante, vossas excelências, observar esse texto dessa PEC. Reforma da Previdência, não tem pressa também, como eu vi o vereador Roque aqui dizendo, a pressa que tem que ter. Não, isso não é a salvação do Brasil. Quem deixou a Previdência como está, não foi o trabalhador, que ganha até um salário e meio, mais ou menos. É uma discussão muito ampla. Fico feliz de Vossa Excelência apresentar emenda para discutir essa reforma. É importante que apresente e discute, porque a sociedade em geral, Mário, não está sabendo o que está em 60 páginas, Renato. Não está acompanhando, a mídia não divulga. Somos pegos de surpresas. Ouvimos aqui em 15 minutos o que levaria alguns meses para poder ter conhecimento do que é a reforma da Previdência. Se somos contra ou a favor, não importa, nós queremos que o trabalhador possa receber com justiça pelo tempo que ele trabalha, pela dedicação. E a reforma da Previdência vem atingir o trabalhador que trabalha lá na Fundição Tupi. A dificuldade daquele trabalho que ele exercita, para sustento para suas famílias, e vai aumentar a sua idade, para poder se aposentar. Então, nobres pares, vereador Odir, Vossa Excelência, por convidar Vossas Excelências, deputados federais, para discutir esse tema. Acho que é importante, passa por nós, talvez, chegar aos nossos deputados e poder dizer a eles que prestem muita atenção. Ouvi aqui o deputado Darcy dizendo que, se for pensar em eleições futuras, talvez o povo não iria votar. Não, não é isso. Se nós votar com atenção, se votar com consciência, se votar realmente e mostrar realmente que é a solução para o Brasil, acho que não é. Porque hoje, quem deixou a Previdência como está, vereador Rodrigo Coelho, vereador Darcy, não foi o trabalhador. Vão cobrar daqueles que devem para a Previdência. Aí sim, se cobrar de quem deve para a Previdência, mostraria realmente que estaria fazendo uma reforma da Previdência com justiça. Mas não tirar do trabalhador, que perde dias e noites, pensando como vão manter a sua família.
Previdência traz alguns textos importantes, tirar do rico para poder atender o pobre. Isso sempre foi feito assim. Mas não podemos deixar o pobre sofrer. Por isso, para concluir, vereador Darcy de Matos, deputado Darcy de Matos, deputado Rodrigo, falarei também da mesma forma para o deputado Arbando. Olha pelo pobre, olha por aqueles que daqui a pouco é intercalado. Em 2030, vão se aposentar com 70 anos, em 2030. É intercalado. Então, veja só, nós não vamos estar mais aqui, muitas vezes, mas muitos vão estar. E veja só a dificuldade. Então, é sério, não é brincadeira, não é salvação do mundo, a reforma da Previdência, tanta pressa, e essa pressa nós temos que ter um cuidado muito grande, e vossas excelências estão lá, representando Joinville, o Estado e o Brasil. Obrigado. Obrigado, vereador Jaime. Por um tempo de até 3 minutos, vereadora Dilso Girardi. Senhor presidente, eu queria saudar aqui o deputado federal Darcy de Matos, deputado federal Rodrigo Coelho, nossos amigos, nossos colegas, demais vereadores, o público presente e quem nos assiste pela TV Câmara. Semana passada nós realizamos aqui uma reunião na Comissão de Saúde e Previdência com o presidente do IPREVIL, o Sérgio, onde ele, por quase 1 hora, ele falou a respeito do impacto da reforma da Previdência para o serviço público. Estamos com um requerimento também para a realização de uma audiência pública no período da noite, agora dessa vez com a presença dos nossos representantes em Brasília, para que a gente possa fazer uma reunião aqui à noite, onde que o trabalhador também possa falar. Hoje aqui os vereadores falam, os deputados falam, mas nós estamos propondo, deve entrar na próxima reunião da saúde, para que a gente possa fazer, então, trazer aqui a comunidade, os representantes dos diversos segmentos, porque eu vejo que a Previdência tem alguns problemas, e eu não quero fazer perguntas aqui, mas eu queria fazer um pedido aqui aos nossos representantes, que olhassem com carinho, então, para a nossa agricultura. Os nossos agricultores que, como foi dito aqui pelo deputado Rodrigo, começam a trabalhar com 12 anos de idade e trabalham mais de 50 anos na área rural e, de repente, são surpreendidos com mudanças na lei, que eles pouco entendem, eles entendem mesmo de trabalhar, e o governo federal vem com mudanças da forma como está colocado, para prejudicar muito a área da agricultura, que já é deficiente, que já experimenta um êxodo rural muito grande. Então, queria pedir com carinho aqui para que fosse olhado essa categoria. Claro que nós temos também os professores, temos as outras categorias que precisam. Eu fiz um comparativo aqui, citei 3 pontos aqui. O primeiro seriam os agricultores. Segundo, eu queria dar um exemplo em relação à pensão. A pensão é 50% e mais 10% para cada dependente. Um cidadão comum aí que se aposenta com R$3.000, contribui e vai contribuir por mais de 40 anos, se for aos 65. Quem começa a trabalhar com 18 anos, vai contribuir por 47 anos para chegar aos 65, vamos supor, com um salário de R$3.000, já com idade avançada, já com os filhos, todos eles já criados, não há mais dependentes, e daqui a pouco ele vem a falecer e a sua esposa vai receber R$1.800 de contribuição por 47 anos de trabalho que ele contribuiu para receber na sua integralidade. Então, isso, na verdade, é um desafio dos nossos representantes lá em Brasília, para que eu sou favorável à reforma, mas não do jeito que ela está proposta. Só para concluir, então, não do jeito que ela está proposta. Eu acho que tem muita coisa para mudar, muita coisa para melhorar, para aperfeiçoar. A questão da transição também foi uma discussão bastante grande naquele dia aqui com o Sérgio do IPREVIL. Tem muita gente que está, como diz o próprio Sérgio, está na berba para se aposentar, faltam 2 anos, 2 anos e meio, 1 ano e meio, e daqui a pouco vai precisar cumprir mais 10, 12, 15 anos para se aposentar. Eu acho que é injusto isso. Eu acho que mudar a regra no meio do jogo é complicado. Talvez seja necessário, mas eu acho que tem alguma coisa que pode ser melhorada. Então, eu queria deixar aqui esse registro, deixar também o convite aberto, já vocês receberão esse convite para audiência pública, e é muito importante a presença dos deputados para que a gente possa ouvir a comunidade.
Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Adilson. Agora, por um tempo de até 3 minutos, Lilson Correia. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos assiste pela TV Câmara, pela internet, distinto público presente, de forma especial, nossos novos deputados federais, Darcy de Matos, também Rodrigo Coelho, nossos amigos de caminhada. Bem rapidamente, né? Tempo 3 minutos. Essa discussão, quando olhamos uma pesquisa que recentemente foi apresentada aí a nível nacional, primeiro que eu não acredito, vereador Nathanael Jordão, que o cidadão que tenha entendimento do impacto que isso vai gerar a médio e longo prazo na sua vida seja favorável na forma como o governo está apresentando. É natural que nós precisamos da reforma para que não quebre ali na frente e não comprometa, né, todo o orçamento do governo federal. A questão do questionamento do deputado federal Rodrigo, acho que extremamente importante, sobretudo os que já estão na iminência de se aposentar, não é? Nós temos pelo menos 30 milhões de brasileiros na faixa etária de 45 a 55 anos, ou seja, é natural que estejam trabalhando. Se não estão trabalhando é porque estão em maiores dificuldades, ainda estão desempregados. Entre as duas faixas, vereador Pelé, nós teremos pelo menos 30 milhões de pessoas que serão diretamente afetados se a reforma for aprovada com o texto original proposto pelo governo, né, governo federal, governo Bolsonaro. Na média, se começou a trabalhar com 15 anos, o vereador Jaime Evaristo, parabéns pela sua manifestação, esse cidadão já contribuiu com 35 anos. E é natural que ele trabalhava numa perspectiva de se aposentar, vereador James, nos próximos 3, 4, 5 anos, com 55 anos, já que, se aposentar um pouco antes, a expectativa de vida, esse fator redutor, ele acaba se aposentando com 60% daquilo que ganha, e já ganha mal, trabalhando 8, 9, 10 horas de segunda a sábado. Então ele vai precisar completar 35, no mínimo, e 53, para obter aí uma média salarial, vereador Mauricinho, de R$ 1.400, R$ 1.500. Ok. Uma outra situação também que precisa ser levada em conta. Se nós observarmos 10 trabalhadores, 7 na vida privada, 3 na vida pública, depois de 30 anos de trabalho, os 7 que se aposentam trabalhando na vida privada, ou seja, na Consul, na Embraco, na Tupi, no comércio, ele vai receber, Mauricinho, os 7 vão receber proporcionalmente o mesmo valor que os 3 funcionários que estarão se aposentando pela vida privada. Ou seja, isso também precisa ser visto, senhores deputados. É uma situação, eu sou funcionário público, mas nós temos que enfrentar essa disparidade, essa distorção, porque, imagine, para concluir, por favor, vereador. 7 operários vão ganhar, depois de aposentado, o que 3 trabalhadores da vida pública ganharão. Então, os valores, né, são extremamente desproporcionais. E nós sabemos que, para além da reforma da Previdência, estabelecer as questões para o servidor da vida privada, eu não sei como é que está o debate, depois os senhores terão tempo da réplica, da questão dos militares, né, se estão levando em conta os privilégios que hoje têm, ou aquilo que é de segurança, até pelo serviço que também prestam.
Porque ali, no Poder Judiciário, também é outra situação que precisa ser revista, ali, se somarmos tudo que tem de custo, nós vamos, com certeza, relacionar com o grande rombo da Previdência. O rombo não está apenas no trabalhador que contribui 50, 60 anos. Sobretudo, o rombo está nos altos salários dos servidores públicos. Obrigada, vereador. Na sequência, nós temos o vereador Mauricinho. 3 minutos, vereador, por gentileza. Só 3. Não, ainda não rodei, É uma palestra, tá certo, vereador Maurício? Tranquilo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, você que nos assiste pela TV Câmara e funcionário desta casa. Parabéns, deputado Rodrigo, parabéns, deputado Darcy. Claro que isso é uma matéria que vai ser discutido, vai apresentar emenda. Estava em Brasília. Sabe que algumas pessoas têm medo, sei lá, eu vou a Brasília, tive o privilégio de acompanhar o deputado Rodrigo, o deputado Darcy, falando lá na marcha dos prefeitos e vereadores. Darcy fez um discurso muito bonito, falou importante. Parabéns, Darcy. Parabéns, deputado Rodrigo. Chegou ali, conhece a matéria e falaram com propriedade e já falaram a primeira coisa do discurso dos dois. Eu acompanhei o discurso lá, estava lá em Brasília. Deputado Rodrigo falou, primeiramente, o agricultor não pode deixar como está, parabéns. Parabéns, Darcy, falou a mesma coisa, os dois deputados que representavam aqui Santa Catarina. A Previdência não vai mudar assim, pessoal, do dia para a noite. Deputados estão estudando aí e vão apresentar emenda para ver o melhor e não deixar o agricultor. Eu vi lá o deputado Darcy e o deputado Rodrigo Coelho falar sobre deficiente, também não deixar. Parabéns para você, Darcy, parabéns, Rodrigo, sobre o deficiente também. Então, essa matéria, pessoal, vai ser estudado, isso aí dia e noite. O senhor que estuda Previdência, os dois aí, parabéns para os dois. Quero falar para vocês também que eu acompanhei o discurso dos dois, também lá. Vereadora Tânia, a senhora me perguntou, a economia para fazer uma eleição, apoiado pelos dois aqui, a PEC 56, não é porque eu quero ficar, entrei com o meu requerimento agora, vai dar 39, quase 40 anos de trabalho, porque aqui é um trabalhador, meu amigo, você que gosta de criticar o Mauricinho, aqui é trabalhador, comecei cedo, nem pensei em entrar com a aposentadoria, não, entrei agora, a minha advogada, 39, Marinho que me conhece ali do Iridiú, está ali o Marinho, meu amigo, 39, vou para 40 anos de contribuição, aí vou me aposentar também, estou tranquilo, no que der ali, o que os meus advogados vão. Então é assim, trabalho, parabéns a vocês dois aí. E a PEC, pessoal, que é uma eleição só para 5 anos, só para concluir, senhor presidente, a economia é 2 bilhões, fazer uma eleição só, não tem reeleição, isso que tem que acontecer no país, pessoal. Não é acabar, a reeleição tem que acabar, eu concordo contigo, a reeleição tem que acabar. Fazer uma eleição há 5 anos, sabe quanto é que a economia, o país para todo ano, pessoal, fica um ano, outro ano para. Faz uma eleição só, a economia é 2 bilhões. Parabéns, Rodrigo, pelo teu apoio lá na PEC, parabéns, Darcy, também, dos deputados, que abre o gabinete. Eu estive em Brasília, que agora não é o momento, mas vou falar no outro momento, o recurso que a gente vai trazer, Mara. A Mara estava lá, chefe de gabinete, visitei, gostei da atitude dos dois deputados. Você, Rodrigo, estava aqui, o Darcy eu te acompanhei aqui quando era vereador, quando era presidente. Você, eu tive o privilégio de trabalhar juntamente aqui com você, hoje você é deputado e parabéns para o Darcy também. Abre o gabinete, o Darcy abriu o gabinete para a gente ir lá, pessoal. Trazer um recurso, aí tem nego que fala, eu vou aproveitar esse momento, né? Vou aproveitar, tem que aproveitar.
que fala, o vereador, não, fui votado para ir lá buscar um recurso. Como a gente, né, Mara, falava da ponte. Mauricinho foi lá, buscou um recurso e fizemos uma ponte. Tem gente que não fala, tem uma pavimentação que eu busquei um recurso de 5 milhões, ninguém fala da estrada da Timbé. Rodrigo, parabéns para ti, Rodrigo, abriu o gabinete, no outro momento eu vou falar do recurso que vai vir para o município de Joinville. Claro, a pergunta está aí, claro que vocês não vão deixar o deficiente também. Parabéns para você, parabéns para os 12 deputados. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Mauricinho. Quero só lembrar aos colegas vereadores que os deputados têm compromisso às 7 horas. Está escrito aí no vereador James, vereador Iracema, 3 minutos, vereador James, vereador Iracema. Daí encerramos a inscrição e passamos para os deputados, as considerações. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, todos que acompanham essa sessão, saudar aqui especialmente nossos deputados federais, Rodrigo Coelho, Darcy de Matos, alegria tê-los aqui. Falo especificamente aqui a vocês dois. Nós temos hoje um tema que, na verdade, abala esse país de cima a baixo. É inegável que houve uma mudança demográfica muito importante. O Brasil não é mais, demograficamente, aquela pirâmide em que a base é formada por muitos jovens e haviam poucos no topo da pirâmide para serem sustentados num sistema de previdência pública. Hoje isso mudou, cada vez menos jovens, e essa pirâmide já virou uma garrafa de Coca-Cola, com a base mais estreita, um meio ainda largo, mas isso rapidamente vai se inverter por completo. Então, sem dúvida, o sistema precisa ganhar sustentabilidade. Contudo, não dá para considerar o Brasil como uma coisa uniforme. Não podemos comparar um trabalhador urbano com um trabalhador rural. Não podemos comparar alguém que trabalha num escritório com ar-condicionado com um mineiro que fica trabalhando naquelas condições insalubres, por exemplo, nas minas lá do sul do estado. Não podemos comparar o profissional da educação com um profissional de qualquer outra área. Eu vivi a educação durante pelo menos 16 anos da minha vida. E um profissional de educação com 40 anos em sala de aula vai custar muito mais caro para o poder público do que a aposentadoria dele, porque ele adoece. Então, há características específicas que precisam ser contempladas. E também falo aqui em nome dos servidores públicos, a lembrar que um trabalhador da iniciativa privada, depois dos seus 35, 40 anos de trabalho, leva um fundo de garantia por tempo de serviço. O servidor público não tem isso. Ele sai literalmente com o seu salário base. Nem os penduricalhos leva. Existem categorias dentro do serviço público que precisa sim fazer uma revisão, com aposentadorias muito anormais em relação aos demais. O servidor público do município de Joinville, por exemplo, ganha em média menos de R$3.000. Nós estamos falando de fortunas que a gente vê no judiciário ou até no legislativo federal. Então, essas questões, meus caros amigos deputados, levem em consideração. Não é possível fazer uma reforma da Previdência pensando que todo trabalhador brasileiro é igual. Não é. Se comete injustiça quando se trata os desiguais de maneira igual. Muito obrigado. Obrigado, vereador James. Agora, pelo tempo de até 3 minutos, vereadora Iracema. Iracema do Retalho, não mais Iracema Bento, viu, Rodrigo Coelho? Agora é Iracema do Retalho. Nossa vereadora. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e aqueles que nos assistem pela TV Câmara e o público aqui presente. E os funcionários dessa casa, quero cumprimentar os 2 deputados, Rodrigo Coelho e o Darcy de Mato. A minha fala aqui vai ser muito rápida. Eu sei que os nossos deputados, os 2 que estão aqui, eu acompanho nas redes sociais e eu sei que eles estão trabalhando pelo bem comum. Eles estão trabalhando pelo bem comum, como eu aqui estamos, e nós vereadores também. Então, o que eu quero pedir para os vereadores, que realmente eles olhem muito para as pessoas mais simples. Eu gostei muito quando o Rodrigo falou dos colonos, dos professores, e tem mais categoria que precisa de dar mais uma olhada. Eu quero dizer para vocês que
as nossas crianças, começo pelos meus netos, eles não sabem de onde vem o alimento. Eles pensam que a gente vai no mercado, a gente compra, ninguém planta. Então, na hora da refeição, eu oro pelos colonos e explico para os meus netos. Quantos colonos, quantas pessoas suaram para trazer o pão de cada dia na nossa mesa. Porque às vezes não tem essa conscientização. A reforma é importante, é urgente, mas tem que olhar com muito carinho. Uma boa tarde. Obrigado, vereadora Iracema. Eu só quero aproveitar, vou fazer daqui mesmo, devido ao tempo, mas eu quero uma reflexão dos dois colegas, se assim a gente, claro que podemos falar assim, que são dois amigos da cidade e querem o bem da cidade de Joinville e da região. Eu tenho uma pergunta, uma preocupação, né? Eu perguntei a idade do vereador Mauricinho, que posso falar aqui, não tem problema? 60 anos, o vereador Maurício acho que também tem 61. Vou fazer uma reflexão com os dois colegas. Tem. Então, o deputado federal Rodrigo, deputado federal Darcy. A nossa cidade, ela é feita de trabalhadores da indústria, mas da indústria metal mecânico, plástico, térmico e assim sucessivamente. Aí eu falo de Tupi, falo de Embraco, falo de Irpo, falo de Tigre, empresas que a gente conhece. A minha preocupação é o seguinte: o homem com 60 anos, ele está na condicionalidade de enfrentar uma Tupi mais 5 anos? Né? Não, com 60 anos, né? Porque aí ele tem que trabalhar mais 5, né? E a mulher com 55 anos, ela tem condições de ir até os 60 no chão de fábrica? Não sei, eu acho que teria que ver uma forma, um gatilho, uma conscientização do próprio governo federal, quem sabe um 55, 60, um 57, 62, enfim, eu acho que 65 anos é muita idade. Não sei se tem alguém com 65 anos no chão de fábrica da Tupi, da Tigre, dá para escolher no dedo, da Irpo, é exceção, que tu não consegues. Então, como eu estou falando, a preocupação de Joinville. Passa a palavra aos deputados, né? Em seguida a gente escreve mais. Aragão, só um pouquinho para eles responderem agora, depois a gente repassa novamente para os vereadores. Aragão, eu acho que no caso do Mauricinho ele tem condição de enfrentar porque ele está bem novo ainda. Assim, assim bem rapidamente. Tu não tem 60, Maurício? Então assim, primeiro, bem rapidamente. Nós vamos buscar um equilíbrio com o professor e com o policial. Isso está sendo tratado na comissão especial que eu e o Rodrigo somos membros. Porque são categorias que têm características diferentes. Segundo, nós vamos acabar com a aposentadoria dos deputados federais. Lá, se o indivíduo, eu e o Rodrigo poderíamos aderir se quiséssemos. Não fizemos, porque é uma vergonha. E se você contribuir 3.700 por mês, eles dizem que é privada. Privada é quando você só coloca. Agora, quando a Câmara coloca igual, não é privada. É privada e pública. Vamos acabar, porque deputado, se tiver 60 anos, pode se aposentar com 4 anos de trabalho. Isso é uma vergonha, isso vai acabar em Brasília. As dívidas, partidos, a Embaixada Americana deve para a Previdência. Você sabe que é difícil cobrar, porque o pobre paga a conta. Normalmente o rico, ele entra na justiça e aí tramita 15, 20 anos, fica aguardando o refis. Isso é um absurdo. Capitalização, Aragão, o projeto, Rodrigo, né? Ele é autorizativo apenas. Depois virá um projeto para a Câmara que eu tenho dúvidas, se vou votar ou não. Agora só autoriza. Nem precisaria estar na PEC autorizativo, não precisa isso. Poderiam mandar posteriormente. Vamos ter que fazer outras reformas, para que o Brasil possa avançar. Do COAF, foi votado na comissão especial, vai a plenário, acho que essa semana, vai dar uma correria lá, eu já fui para a mídia e o Rodrigo também, nós somos favoráveis que permaneça o COAF com o Moro no Ministério da Justiça, ponto.
E com relação, para encerrar agora, agradecendo vocês todos, é um prazer estar aqui, com relação à PEC 55, eu tenho informação precisa. Eu discursei na abertura do Congresso dos Vereadores. E aí o presidente disse, eu quero falar com o Rodrigo Maia. Eu liguei para o Rodrigo Maia e levei ele à tarde. Mauricinho não foi junto porque não quis. Às 15 horas. Então, o Rodrigo Maia não quer colocar em votação. Ele é contra. Porque ele disse que é inconstitucional e que a Câmara aprova, no outro dia o Supremo caça. E vamos passar vergonha. Só que a PEC 55, Aragão, ela começou a andar. O relator da Comissão de Justiça, da qual eu sou membro efetivo, já externou publicamente que o parecer é favorável. Então, possivelmente, ela passa na Justiça. E aí ela vai a plenário. Só que o Rodrigo Maia, ele tem lá centenas de projetos que ele pode colocar em votação ou não. Talvez, se houver uma grande mobilização no Brasil, ele coloque em votação e aí ela tem alguma chance. Mas, a princípio, há uma reticência da presidência da Câmara dos Deputados. Não estou criticando ele, eu estou colocando a posição dele que foi publicamente colocada para todos. Pessoal, precisamos de vocês, parabéns pelo trabalho. Eu sei que a vida de vereador é dura, né, Rodrigo? Os problemas chegam primeiro aqui, não chega na prefeitura, não chega no estadual, não chega no federal, não chega no governador. E muitas vezes o vereador não é bem entendido, devidamente entendido pela população. A vida é dura, mas vocês são muito importantes para o município e para o Brasil. Grande abraço, muito obrigado. Obrigado, vereador. Agora, a deputado federal Darcy. Deputado federal, agora Rodrigo Coelho. Obrigado, presidente. Vou falar aqui sentado, que fica mais à vontade, né? Eu vou começar pelo final aqui das perguntas. O COAF, acho que foi um erro da comissão especial, os que votaram pela mudança do Ministério da Economia para o Ministério da Justiça. Eu sou a favor que permaneça onde está, no Ministério da Justiça, com o ministro Sérgio Moro, e a tendência é votar essa semana em plenário, né? Então, o nosso voto será favorável que permaneça com o ministro Sérgio Moro. Com relação à PEC do prorrogação do mandato, já externei aqui na época, enquanto vereador, sou favorável que seja unificado as eleições no Brasil, mandato de 6 anos, sem reeleição para o Executivo. O Executivo acho que não tem necessidade de reeleição. Vereadores, deputados estaduais, federais, sem problema nenhum. Acho que senador deveria ser 6 anos de mandato também, né? E o realmente Rodrigo Maia ele entende que não deve ser prioritário, que não deve ser colocado em pauta, até porque agora o foco é a reforma da Previdência, depois vem a reforma, o pacote anticrime do Moro, mas eu penso que há ambiente, em especial da sociedade, se mobilizar pelo custo que tem uma eleição, e todos sabemos disso, né, e prorrogar o mandato dos atuais para que depois seja igualado, né, e todos fiquem com eleição a cada 6 anos. Eu defendo isso e meu voto já foi declarado antes de assumir, inclusive. Então, conte comigo nessa questão. Com relação ao que foi pontuado aqui, portanto, deixar claro, quem é servidor público ou quem recebe como diretor de uma empresa R$10.000 por mês, se ele paga contribuição sobre isso, R$10.000 por mês, não sou contra que ele receba esse valor, para deixar bem claro. Só que hoje o que acontece na prática, o vereador Richard deixou bem claro aqui, a pessoa tem aquele gatilho de promoção, ela fica um dia só naquela posição, né, e não contribuiu ao longo da vida toda para receber aquele valor. E isso acontece não só em Santa Catarina, acontece em vários estados, em especial o Rio de Janeiro, então é muito injusto. Se a pessoa pagou proporcional a isso, ela tem direito a receber um valor maior. Por isso que eu defendo que a capitalização seja para quem ganha acima do teto do INSS, que é 5.800. E quando se fala em previdência social, o próprio nome já diz, é social. Nós estamos falando de caráter alimentar. A pessoa que recebe uma aposentadoria, ela recebe para se alimentar, não tem privilegiado no INSS. Repito, a média é R$1.400. Onde é que é privilegiado aí? Não dá nem um salário e meio. Então, o André está aqui, quando eu falei da auditoria pública da dívida cidadã, porque o Brasil e a Estônia são os únicos países no mundo que não cobram sobre lucro e dividendo. Então, os banqueiros, os diretores de banco e grandes empresas, que são pouquíssimas pessoas, e se for implantado isso aqui, a arrecadação em 10 anos vai ser maior do que o 1 tri proposto com a reforma da Previdência, taxando lucros e dividendos,
A arrecadação em 10 anos vai ser mais do que 1 tri. Então, isso aqui não está sendo discutido agora. O ministro Paulo Guedes falou 2 vezes já na comissão da Câmara, do CCJ, da Previdência, que tem intenção de encaminhar essa proposta de taxar lucros e dividendos. Tem que ir além, taxar também as grandes fortunas, que já está na Constituição Federal, isso desde 88, e nenhuma pessoa falou sobre esse assunto. É polêmico, mas nós temos que enfrentar isso. Porque essa reforma, como eu falei, 80% da economia está sendo recolhida ao déficit das pessoas que pagam o INSS. Então, com relação ao rural, né, a preocupação aqui levantada, está tranquilo o ambiente hoje. Com relação aos professores, a bancada que mais bateu o pé, presidente, foi o MDB, que levantou a questão dos professores, bateu o pé forte, falou que não votaria a atual regra, e a tendência, a atual regra diz que está na PEC, né? A tendência é manter a atual condição e não... Peguei um caso lá de uma professora que ela ia se aposentar em dezembro, se for aprovada a PEC, daqui a 9 anos. É muito injusto, não tem condição de uma professora dar a sala de aula, a mesma aula com a mesma qualidade, né, com 60 anos de idade, sendo que ela está lá desde os 18 anos dando aula, muitas vezes. Né, vai adoecer, como falou bem o vereador Jean, vai adoecer, não vai ser a mesma qualidade do ensino. A gente brinca, né, que a vida é uma corrida de obstáculo, né? Mas quando se fala em aposentadoria, é uma corrida de obstáculo em que a chegada vai indo para frente, né? O obstáculo a pessoa se programa, daqui a pouco mais 10 anos, mais 12. Então é muito injusto isso, e em especial o que falou aqui o presidente. Uma pessoa que tem 55 anos de idade, 60, ela não tem condição, nem no comércio. Qual é o comércio que contrata uma pessoa, vai uma loja, tem lá só a pessoa mais jovem, não tem condição de colocação no mercado de trabalho, e às vezes a pessoa tem 30 anos de contribuição. Por isso que uma das emendas nossas é fazer um benefício proporcional ao tempo que ela pagou do INSS. Às vezes ela tem 20, 25 anos, então vai dar 20, 25 anos, 30 avos, sobre a média que ela pagou, recebe lá 1.500 por mês, pelo menos ela vai receber um benefício do que vai partir para um Bolsa Família, ou partir para um LOAS, que vai encarecer ainda mais os gastos do governo. Então, se a ideia é valorizar a contribuição, com a proposta de capitalização, que se faça o benefício proporcional ao que ela pagou. Então, o assunto, também entendo que não deve ter essa pressa que se está colocando. A ideia do governo e da Câmara era votar até início de julho. Eu acho difícil, tá, cumprir esse prazo, eu acho difícil, pela polêmica, agora as pessoas estão se conscientizando de alguns pontos que vão prejudicar bastante. Eu penso que vai ficar a aprovação da reforma lá para setembro, outubro. Então, esse mais ou menos é o prazo que deve ser votado na comissão especial, em seguida vai plenário. Daí são 308 votos que o governo precisa para aprovar o texto da PEC. Era isso. Muito obrigado, pessoal. De coração, estou à disposição. Adilson, só marcar que teremos aqui na Comissão de Saúde ou no plenário, não sei como é que vai ser marcado. Na segunda é um bom dia para a gente conversar, é melhor. E obrigado pela oportunidade de estar aqui de volta conversando com vocês. Obrigado, vereador. Nós temos antes ainda, a gente tem o vereador Jordão inscrito, tem o vereador Pelé inscrito, porém os deputados têm compromisso às 7 horas, eles pediram para encerrar. Aí não sei se tem a compreensão. É que eles têm compromisso. Eles não podem responder, eles vão sair às 7. Acho que uma questão de ordem, então, de regimental, o vereador Mauricinho Soares. Não, só porque aí o pessoal vai se despedir de vocês, né? Escuta os dois. Senhor presidente, convocaram uma reunião extraordinária da Comissão de Saúde no dia 14, às 16h45, os membros Maurício Peixe e Adilson Girardi, às 16h45 do dia 14, para deliberar o assunto da Secretaria, uma audiência pública da Secretaria de Saúde, prestamento de conta do quadrimestre. Então está convocado a Comissão de Saúde. Obrigado, presidente. 2 minutos ao vereador Jordão, 2 minutos ao vereador Pelé, os deputados vão escutar vocês. Olha que moral que vocês estão, hein? Senhores vereadores, senhoras vereadores, público presente, funcionário dessa casa. Quero aqui saudar ao nobre deputado Rodrigo Coelho, grande amigo. Obrigado pela recepção que me fez lá em seu gabinete, em Brasília, pela atenção
a reivindicação dos moradores lá, que é a construção da unidade de base de saúde lá no Jardim de Lene, a qual o senhor disponibilizou a ajudar com recurso. Muito grato. Ao nobre deputado federal Darcy de Matos. O vereador Richard falou sobre, para dar atenção, Polícia Militar, o vereador Roque Matei, a educação, o nobre presidente vereador Aragão, a indústria, e eu venho aqui carecidamente pedir que vocês dêem uma olhada com muita atenção e muito carinho aos vigilantes do nosso país. Eu trabalhei nesta área, trabalhei na área de segurança privada há muitos anos aqui no nosso Brasil, fora do Brasil, e sei que os vigilantes são uma classe sofredoras, inclusive com seus próprios sindicatos, que não dão aquela atenção devida a essa classe, que enquanto nós estamos dormindo, a sociedade está dormindo, eles estão acordados 24 horas, cuidando dos estabelecimentos, das empresas. Eu digo assim, nobre vereador, deputado Rodrigo Coelho, hoje, se os aposentados for para 65 anos, nós vamos ter no nosso país uma sociedade de idosos sem se aposentar e desempregados. Hoje, com 45 anos a 50 anos, nós já não temos lugar no mercado. Então, com essa idade, só mais um pouquinho, senhor presidente, com 65 anos, senhoras e senhores que estão nos assistindo e senhores deputados federais que nos representam muito bem lá em Brasília, nós vamos ter uma sociedade de idosos desempregados e sem conseguir a sua aposentadoria. Então, quero aqui agradecer pela presença de vossas excelências. Assim vocês estão demonstrando à nossa cidade que valeu a pena colocá-los, vocês lá em Brasília, para nos representá-los. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jordão, por um tempo de até 2 minutos. Vereador Pelé. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente e as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, primeiramente, quero saudar o deputado Darcy de Matos. Obrigado pela presença, ao deputado Rodrigo Coelho, e dizer para vocês, eu tenho uma preocupação muito grande com a presidência, por uma situação que eu vi falar aqui, que 2030 as pessoas vão se aposentar com 70 anos. Isso preocupa muito, porque você só imagina, hoje uma pessoa, quando ela tem 60 anos, às vezes já é uma pessoa doente, uma pessoa com bastante problemas, gastando com remédios, debilitada, uma pessoa que já sofre muito. Isso me preocupa muito, e às vezes aquela família não vai ter condições de amparar essa pessoa, porque todos nós sabemos, hoje o desemprego é grande no nosso país, tem que ser feita alguma coisa, vejo dessa forma, que tem que ser feita alguma coisa, mas tenho essa preocupação, porque você imagina, um pai ou uma mãe doente com 65 anos não poder se aposentar, e às vezes o filho não poder ajudar, o que vai ser disso? Então eu peço para vocês, tenho certeza que vocês estão lá para nos representar, são pessoas idôneas, pessoas que realmente pensam nas pessoas, é isso que eu quero passar para vocês, que antes de aprovar essa reforma, nós temos que pensar muito, porque a responsabilidade, às vezes o governo vamos tirar do governo e passar para a família, e às vezes essa família não vai poder abraçar essas pessoas. É isso que eu peço para vocês. Obrigado pela presença e tenho certeza que vocês vão olhar com carinho essa pergunta. Obrigado. Só uma informação, presidente. 5 segundos para o começa com 61 anos e tem uma transição de 12 anos. Vai estar se aposentando com 65, a idade máxima daqui a 12 anos. Isso ainda está sendo rediscutido, mas essa é a ideia, não é pula para 65, começa com 61 e faz uma transição. Presidência, em nome do Poder Legislativo, agradece a presença pela brilhante participação dos deputados federais, referente ao tema da reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional. Então, agradecemos o deputado federal Rodrigo Coelho, o deputado federal Darcy de Matos. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, senhores vereadores, os servidores deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação social,
o público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV declara encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 14 de maio, terça-feira, às 17 horas, no plenário dessa casa. A sessão está encerrada.